Diz aqui, ó. Pastor, o pai da minha filha me chamou de beata fanática. Mandou eu parar de ir à igreja. Instigou de palavras obscenas. Porque ele disse que Deus é dinheiro no bolso. Bem, é a opinião dele, né? É a opinião dele. Muitas pessoas, cada um tem a opinião que quiser. Mas às vezes com o tempo muda. Ele disse que dinheiro, Deus para ele é dinheiro no bolso. Tudo bem, é a opinião dele. Devemos deixar a pessoa ser do jeito que é. Ele é ateu, pastor, e não crê em Deus. O que o senhor acha dessa pessoa? Eu acho que ela tem o direito dela ser ateu. Ela tem o direito de ser ateu, né? Que seja. Se ela acha que o Deus dela é o dinheiro no bolso, então o Deus dele é Belzebu, né? Que é Mamon, é o dinheiro, né? Então quando ele precisar, ele chame o Deus dele para ajudar ele, né? O dinheiro, gente, é muito importante. Dinheiro, saúde, vida. Não existe nada sem dinheiro. Para nascer tem que ter dinheiro. E para morrer também tem que ter dinheiro. Não compra o caixão, né? Tem que ficar esperando a prefeitura dar. E aí as pessoas elas acham errado, né? A pessoa ficar buscando a Deus, né? Mas é a opinião que muitos têm. A opinião do pai da sua filha, né? A opinião de centenas e centenas de pessoas, principalmente de alguns políticos. Eles acham que o Deus deles é o poder e o dinheiro. Mas a pessoa é livre para achar o que quiser. Eu, porém, acredito em Deus. Mesmo com dinheiro ou com poder, tem coisas que não se pode resolver. Mas independente, mesmo que a gente seja um mendigo, Deus é tudo. Porque viemos dele e iremos para ele. Não importa a religião, católico, evangélico, espírita, não importa. A religião é apenas um partido. É um grupo de homens. Eu gosto muito de religião. Eu sou religioso. E o pastor que disse que não é religioso é um besta. Você vive da igreja, você trabalha para a igreja, você prega a Bíblia e diz que não é religioso, você é um mentiroso. Eu sou religioso mesmo. Eu sou religioso e fanático. Agora, Deus é tudo, Deus é tudo. E Deus é tão bom, que Ele dá direito das pessoas serem do jeito que quiser. Você está entendendo? Então fique na sua fé. Não se preocupe. Nele nós existimos, nele nós movimentamos. Deus é tudo. Atos capítulo 17. Obrigado, viu? Obrigado. Então Deus é tudo, gente. Você quer... Eu falei hoje de manhã com a menina, falei ontem de noite e hoje de manhã, né? A mãe dela está no hospital. Está numa situação muito difícil, né? Aí eu disse, para a pessoa ser humilde, a pessoa tem que ir no mínimo visitar o hospital. Aí você vai ver como nós somos frágeis, né? Nós somos frágeis, não importa profissão, grau de instrução, dinheiro ou sem dinheiro, nós temos que ter, e podemos ter, porque somos ricos, somos maravilhosos, é o Satanás que rouba nós. Agora os homens, ele tem a opinião que eles quiserem. Não tem aquelas velhinhas orando, né, com a bandeira nas costas? Eu vi um cara, só porque o cara é um bichão lá do exército, zombando, né? Ele confia muito nas estrelas dele, não confia? Vamos ver se na hora da morte as estrelas dele vêm ajudar ele, né? Entendeu? Mas não tem problema, ele tem a opinião que ele quiser. Aí ele ficou dizendo, tem uma otária na frente do quartel, uma religiosa doida, com a bandeira do Brasil. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eles acham isso da gente mesmo, mas não tem problema não. Pode achar o que você quiser, mas Deus tem misericórdia de nós e tem misericórdia inclusive de você. Deus é uma realidade, não dá para fugir. Se tirar Deus da história, a gente é um bagaço da poica que chupou. Se Deus não existir, nós somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Nascemos, vivemos, morremos, virando lama, e aí? E aí nada. Uma vidazinha de 70 anos, que é muito difícil as pessoas passarem de 70 anos. Hoje, principalmente, é muito difícil a pessoa passar de 70 anos. Muito. E quando chega nessa idade,
a boca fica murcha, não dá nem para fazer amor mais, é uma lasqueira total. Então, a vida da gente é muito limitada. Se não existir Deus, nós estamos tudo full lascado. Sabe o que é full lascado? É uma palavra grega. E é no original grego. Então Deus é tudo. Agora, é claro assim, tem gente que não gosta de religião, tem gente que não gosta de pastor, não gosta de padre, mas Paulo também não era assim. Paulo não gostava da igreja, Paulo perseguia. Depois Paulo se tornou o maior homem do cristianismo. Então é desse jeito. Não se preocupe não. Às vezes a pessoa está revoltada com a religião, né? Está entendendo? Porque a religião deixa a desejar. Por que a religião deixa a desejar? Porque nós somos falhos. Pastor erra, padre erra, igreja erra. Eu quero perguntar que se não existe uma igreja que errou, toda a igreja errou. A católica errou, os crentes erraram. Toda a igreja. Vou fundar a igreja da Baixa da Égua de Cima. Você pode fundar a igreja da Baixa da Égua de Cima. Ela vai ter seus defeitos. Rapaz, eu vou fundar a igreja da Baixa da Égua de Baixo. Pronto, também vai ter seus defeitos. Mas isso não tira o brilho da coisa, entendeu? Não tira. Meu pai tem 95 anos, pastor, é lúcido e viaja só. Glória a Deus, mas não deixe muito não, por causa da idade, né? A gente tem que saber que o limite existe, né? Um homem de 95 anos, né? Eu conheço homens que morreram com 98 anos, lúcido. Seu Batista morreu com 98, era 99 anos. A minha tia morreu com 99 anos, né? Mas hoje, essa turma hoje mais nova, os caras que chegam a 100 anos, lá em Gurupi tem um senhor lá de 103 anos que toma banho sozinho e tem mais saúde do que a filha. Ele tem mais saúde do que a filha. Cheguei na casa dele, o velho estava tomando banho, a filha dele, papai está tomando banho. Digo, sozinho, ele sozinho. O velho ainda sai de toalha. Pastor, Deus te abençoe. Aí, glória a Deus, né? Mas isso é uma coisa rara. Isso é uma coisa muito rara. A maioria da população mundial não chega a 70, não. Pega as estatísticas. Quem passa geralmente de 80, chega a quase 90, 100, né? Mas isso é 1%, 2% da população, né? Então, assim, ele xinga, ele diz que você é fanático, ele diz que você é doida, mas é a opinião dele. A gente tem que deixar as pessoas terem a opinião do que tiverem. Você pode ter a opinião do que quiser, mas aí você sabe, eu e você, nós, que Deus é tudo. Deus é tudo. Aqui tudo é farinha do mesmo saco. Nós somos tudo uma coisa. E se não enterrar logo, fede, né? Ele é militar aposentado, pastor. Rasgou a Bíblia. Manda ele rasgar mais. Não tem problema não. Rasga a Bíblia. Não tem problema não. Ele pode rasgar a Bíblia que quiser, né? Já teve ateus ricos. Eu estava estudando a vida de um ateu rico, podre de rico, que ele lançou um livro chamado O Século da Razão. Nesse livro, O Século da Razão, ele prova que a Bíblia é ultrapassada, Deus é ultrapassado, e que não chegaria no ano 2000 a religião, e as pessoas iriam se acordar, porque Deus não existe. E aí, meu amigo, agarrado com as negas dele, as mulheres, beijando muito, escrevendo o livro O Século da Razão, numa mansão enorme, recebendo milhões todo mês. Aí chegou a velhice. Aí quando chegou a velhice, ele começou a perder a riqueza dele. Começou a cagar nas calças, né? Não segurava mais o mijo, não segurava mais o cocô. Aí ele era muito chato. Aí as enfermeiras não queriam ir, ele tinha um pouquinho de dinheiro ainda. E as enfermeiras disseram, eu vou tratar desse velho. O velho muito chato, se cagando, né? Sobrou para quem? Para as irmãs da caridade da Igreja Católica. E aí as irmãs começaram a cuidar dele. E ele xingava muito, ele chamava o diabo, ele tinha feito pacto com o diabo. Eu não sei como é que o cara disse que não crê em Deus e faz pacto com o diabo. Eu não sei. Eu conheço tanta gente que diz que não crê em Deus e faz pacto com o diabo. Não entendo, velho, eu não entendo. Se Deus não existe, o diabo também não existe.
E aí ele ficava nos aperreamentos dele lá, né? Que o final é muito triste, o final para as pessoas são muito tristes, é muito difícil a pessoa ir embora quieto, né? Mas tem gente que vai, mas sofre muito, né? E aí ele começava a chamar pelo diabo, depois ele chamava por Deus, ele dizia, Deus! E lá as irmãs da caridade cuidando dele, as irmãs que ele achavam que eram otárias, né? E aí ele dizia, Deus! Mas não, Deus, não existe Deus. Mas se porventura existir, o que será de mim? Cadê a razão dele? Cadê a razão dele? Né? Então, ele passou muitos meses assim, ele chamava pelo diabo, ele gritava, ele xingava as enfermeiras, as irmãs da caridade, né? As freiras, né? Você é uma maldita, você é uma burra, maldita, você é uma pobre, você não tem onde cair morta. Ele era agressivo, velho, era. Se a freira era magra, ela dizia, você é um esqueleto humano. Se a enfermeira era gordinha, você é um bulufufu. Tá aí. Ele era agressivo demais. Mas ele não tinha dinheiro mais para pagar a enfermeira. Só tinha a mansão e uma pensãozinha que ele tinha. E aí ele ficava nessa contradição. Muito chato e agressivo. Só as irmãs da caridade é quem aguentava mesmo, né? As irmãs, não, deixa que isso é da doença mesmo, isso é da velhice. Aí tem hora que ele passava a noite toda, Deus, cadê tu? Aí amaldiçoava Deus, era confusão danada, rapaz. Vai Deus! Já chegava a enfermeira, tu é feia, tu é uma triste, condenada. E blá, blá. Rapaz, era agressivo demais, demais. Ninguém queria ficar perto dele, não. Tinha até algumas enfermeiras que só não vou tratar mais desse velho, não. Algumas irmãs, né? Mas outras disseram, não, isso aí é a nossa missão. E aí cuidaram dele até o final. Né? E ele morreu nesse conflito. Tem hora que ele chamava por Deus, tem hora que ele chamava pelo diabo, tem hora que ele dizia, Deus não existe! Deus é patético! Não existe um Deus! Aí ele, e se existir? O que será de mim? O que será da minha alma? A minha alma vai para onde? Mas eu não tenho alma! Mas será que eu tenho? Aí, blá, 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 entendeu? E aí ele morreu, sem filhos, sem esposa, e ficou a mansão enorme dele para a caridade, né? Então a caridade assumiu a mansão dele e transformou, na época, a mansão dele em museu e fábrica de Bíblia. É uma contradição, não é não? Transformou em museu e fábrica de Bíblia. Eu nunca esqueci esse testemunho contado pelo pastor. Eu fiquei, puxa. Tinha hora que ele dizia, quando eu morrer, não bote uma cruz no meu túmulo. Mas pode botar. Não, não pode. Cruz, isso é imbecilidade. Isso não existe na cabeça de quem pensa. Mas, nós somos homens, nós somos fracos, né? O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, ele falava tanta coisa. Então, se você tem um marido ou um amigo que despreza o reino de Deus, não gere raiva dele. Agora tem que ter respeito também, né? Mas não despreze ele, não. É porque nós é limitado demais. Algumas pessoas pensam, entendeu? Algumas pessoas pensam que as suas ideias... As misericórdias de Deus é a razão de nós não sermos destruídos. Só isso. Existe um Deus. Se não existir, nós tudo está lascado. Será que tudo isso que a gente vive é uma mentira? Será que Jesus é uma mentira? Será que Deus é uma coisa que inventaram? Será que existe só essa vidinha que a gente vive mesmo e depois que a gente morre, se lasca? Tipo uma possessão, né, pastor? Ele falava e se contradizia ao mesmo tempo. A agonia dele foi terrível. Terrível. Né? Terrível. Então, essa parte aí foi muito forte. As enfermeiras sofreram muito. Enfermeira não, as irmãs, né? Que as enfermeiras pagam, disse, nem pode me pagar o dinheiro que for, eu não vou ficar assim, velho, fico nada. Velho chato. E aí ele ficou atormentado no final da vida dele, né? E morreu nessa contradição.
E a mansão dele virou museu. Que tem uma reza que diz: Senhor, rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Amém. Sabemos que iremos morrer, essa é a certeza, né? E os homens também sabem. Mas eles fazem os seus deuses. Um acha que o Deus dele é as estrelas que ele tem no ombro. Outros acham que o Deus dele é o dinheiro. Outros acham que o Deus dele é o ventre, é o sexo. Aí cada um faz seu Deus do jeito que quiser e você deixa a pessoa ser livre. Deixa. Alguém chega, uma mulher chegou, o marido chegou e disse: pastor, o senhor pode orar pela minha mulher? Eu digo: posso. Ela odeia o pastor e ela odeia você. Eu digo: tem nada não. Ela deixa eu orar? Deixa, ela vai deixar. Mas ela disse para mim que odeia. Eu digo: tem problema não. E assim, eu não vou ficar com raiva não. Eu nunca dei motivo, né? Eu ia ficar com raiva de mim se eu tivesse dado motivos. Que a gente é falho, né? Mas não era o Espírito. Era o Espírito. Então eu orei por ela. Graças a Deus ela foi abençoada. Hoje é direto: vai almoçar lá na minha casa, pastor. Pastor. Deus muda as coisas, né? Deus muda. Que o Espírito Santo mude as pessoas. Não é obrigado você ser crente, crentinha, crentona, raspar as pernas do lobisomem, ou participar de uma igreja ou de outra. Mas eu digo para vocês: existe um Deus cuja letra no papel não consegue explicar. Nenhum teólogo consegue explicar Deus. A gente tenta compreender, mas Deus se sente com o coração. Existe um Deus. Gente, se não existir um Deus, a nossa vida é inútil. É uma merda, é uma porcaria. Existe um Deus. O que torna a nossa vida um brilho é isso. Está entendendo? E que Deus nos dê uma boa hora de passagem, né? Porque a hora de passagem vai muito mesmo das pessoas, né? Eu já acompanhei histórias de passagens horríveis, né? Então que Deus ilumine as pessoas. Não é obrigado você ser crente, católico, rezar, né? Deus está na gente, dentro da gente. Entendeu? A pessoa quer ostentar, quer passear, quer raparigar, quer mulherar, vai, irmão. Quer, vá. O que pode fazer? Né? Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é tudo, né? E tem muitas coisas que é decidida na hora que se vai, né? Um dos casos que eu fiquei muito assim, foi um cara que era muito mau. Ele plantava arroz, aqui no meu estado, né? Lá no finalzão. Ele plantava arroz, e eu conversando com o rapaz, contando a história dele, e ele odiava passarinho e odiava porca, né? Os passarinhos iam comer o arroz, e aí ele fazia questão de pegar os passarinhos e furar o olho do passarinho e soltar o passarinho cego. Só para dizer, ó, tá vendo? Tome. Isso já aconteceu até com países. Teve um país aí que tinha pena da comida do pardal. É claro que você tem que defender a plantação, né? Mas eles matavam o pardal com muita crueldade. Eles tiveram 10 anos de fome, que eles morreram de fome, muita gente morreu de fome. Veja aí qual foi o país. Eles fizeram a campanha contra o pardal. Aí esse cara pegava e furava os olhos do pardal e dizia: tome! Aí soltava o pardal cego. E uma vez entrou uma porca, né? A porca grávida. Então, ao invés de ele tanger a porca, né? E falar com o dono da porca, ou prender a porca, ele foi lá, pegou um picarete, matou a porca e ficou pulando em cima da barriga da porca, e a porca abortou, né? Os bacurinhozinhos, né? E foi muito cruel, não foi? Não tenho medo de homem nenhum. Eu tenho meu revólver aqui, eu não tenho medo de macho nenhum. E era um cara, na época, plantador de arroz, rico, dinheiro, brabo. Mas na hora que foi embora, só a mulher dele aguentou ele. Porque ele ficou cego, que nem os passarinhos, que ele furou os olhos, né? E depois ele ficava roncando que nem uma porca. Que porco! Você já viu? Coloca aí na rede social para tu ver barulho de porco. É horrível, porco morrendo. E aí ele morreu piando que nem passarinho. Tem hora que ele fazia e tem hora que ele berrava que nem uma porca, né?
Então, assim, ele era tão cruel, tão brabo, né? Mas houve esse castiguinho aí nele, no final da vida, né? Então, a vida, ela não é só aqui. É para você desfrutar, gozar a vida, errar, acertar, viver a vida. Mas ela não é só isso aqui. Se for, tá entendendo? Se for, então a nossa vida é uma porcaria, né? Então, assim, se alguém diz, eu não gosto da sua religião, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar, entendeu? É porque a gente quer obrigar as pessoas a gostarem da igreja, gostar de nós. Ninguém é obrigado a gostar de nós, nem filho, nem mulher, nem ninguém. Nem sua mulher é obrigada a gostar de você, nem minha mulher, nem eu. Ninguém é obrigado a nada neste mundo, nada. Então, a gente deve dar o direito das pessoas elas serem do jeito que elas são, entendeu? Desde que haja um respeito à nossa fé, né? Então, porque ele diz que eu sou fanática, ele fala que eu sou doida, então não tem problema não. Não tem problema. O importante é o seu coração para Deus. Você se sente bem assim? Você se sente bem buscando a Deus? Eu tenho certeza que Deus não esqueceu das rezas das velhinhas, não. Eu vi muita gente debochando, né? Muita empresa de televisão debochando, as velhinhas rezando. As velhas fanáticas rezando. As velhinhas, Jesus, abençoa Deus, Jesus. Eu tenho certeza que Deus age em silêncio, né? Isso mesmo, pastor, ele me chama de doida, mas graças a Deus que você não é doida, você sabe que existe um Deus, né? Então, viva a sua fé, e se alguém não tem sua fé, não tem problema. É capaz de um cidadão desse, uma cidadoa, às vezes eles chegam no final, eles reconhecem Jesus mais do que a gente. Paulo era um perseguidor da igreja. Aí ele passou a ser um protetor da igreja. E além disso, morreu pela igreja. Paulo trabalhou até mais do que Pedro, o nosso pai Pedro. Ou seja, ele se dedicou muito mais do que os outros apóstolos. E ele era faca na caveira, ele falava que a gente era doido, ele apoiou a morte de Estevão, ele estava lá na hora que o Estevão estava sendo morto, ele segurou a capa dos caras para os caras matar Estevão, né? Pastor, quando iam matar porco, eu corria para me trancar no quarto e tampava os ouvidos, é horrível o grito de porco morrendo, é horrível, é um grito estranho, com o final da goela. Eu me arrepiei todinho. Porque tem alguns espíritos que fazem isso, né? Esse barulho. Então, eu já vi muito. Já ouvi muito esse barulho. É horrível. Então você coloca aí na rede social e veja aí, barulho de porco morrendo. É de você arrepiar o cabelo do sovaco. Parece um espírito, né? Então assim, se alguém não tem a sua fé, não tem problema. Um dia, você não vai viver sua fé por causa de alguém. Ou seja, eu vou viver minha fé por causa do meu marido, por causa do meu esposo, por causa do meu ex, não. Você viva a sua fé. Busque a Deus. Eu repito, eu tenho certeza que aquelas velhinhas, Deus escutou. Mas tiraram tanta chacota das velhinhas, inclusive algumas estão até com problema, né? As doidas, as velhinhas, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, abençoa o Brasil, meu Deus. Eu estava falando com Deus, eu digo, Deus, aquelas velhinhas, elas oraram, não ganharam dinheiro para orar, né? Eram as velhinhas, os velhinhos. Aí vem os homens com a mão pesada, né? O homem tem mão pesada, né? Porque o Deus de algumas pessoas é o poder. Eles matam a mãe se for necessário. Isso é desde o Antigo Egito. Nero, o que é que Nero fez? Né? Tem até casos no domínio romano, onde o cara exterminava irmão, exterminava pai, para tomar o trono. Quando o trono é o Deus deles, eles fazem qualquer coisa, né?
É o cedro da impiedade, né, pastor? O cedro da impiedade, é. Eu só vi algumas televisões, olha, os idiotas. Aí eu vi um cara cheio de estrelas, eu sou fanático, parecia um negócio. É, né? Tu nunca precisa. Esses caras não precisam de oração, não. Precisa não. Eles não adoecem, eles não têm pobreza. Não precisa de oração, não. Mas nós precisamos. Eu sou pobre e necessitado, e Deus cuida de mim. Se não for Deus, eu estou lascado. Eu acredito nisso. Mas veja aqueles caras com mesmo de estrela, fanático na porta, lá, tudo com as mãos levantando, parecia uma seta, orando, todo mundo, Jesus, Jesus. Né? Coisa feia, né? Porque todo mundo cuspiu no chão, hein? É feio demais, né? Aí tá bonito, com a fardão nos peitão. Eita, fala mais. Fala. Mete a língua, velho. Zombam muito da fé. Zombam. Agora os países que zombam da fé estão se lascando tudinho, porque eles querem viver nas inteligênciazinhas deles. Tome! Praga, guerra, mortes. É o que acontece com quem abandona Deus. Não é porque Deus fica com raiva. É porque o cara diz, eu não tenho Deus, meu Deus sou eu mesmo. Aí Deus diz, pois se vira tu. Vê aí, né? Se vira tu. Estava vendo um país aí, o país era chique aqui na América Latina. Eu era doido para conhecer esse país. Cheguei bem pertinho, cheguei na fronteira, o cara disse, rapaz, lá, ó, R$1 vale 10. Aí eu disse, eu não vou não dá para eu ir não. Mas por que R$1 lá vale 10? Eles estão tudo lascado. Tudo lascado. Vamos aprovar a interrupção, vamos reprimir as igrejas. Vai, velho, vai, irmão, vai, pode ir. Vai. Aí os caras tudo chique que comia pipi, cancã, nhanhanhanhanhanhá. Hoje está tudo na rua comendo lixo. O paganismo moderno é a moda da irreverência com Deus. Isso aconteceu muito. Teve uma época que a França, ela se revoltou contra a igreja. Foi o pior período que a França passou, né? Com o iluminismo, o negócio de Deus, é minha inteligência. Tudo bem, velho, não tem problema não. Você é livre. O ruim do mundo e o bom é porque a gente é livre. O cara quiser pular de um prédio, pode pular, né? Então, se você é religioso, né? E tem alguém que acha que você é um idiota, besta, alguma coisa, não tem problema não. Nem fique com raiva dessa pessoa. Nem fique. Ore por ela, principalmente se for seu marido, seu filho, sua mãe. Né? No final, essa pessoa ela vai perceber que não é bem assim como a gente pensa. Está entendendo? Mas eles são imbatíveis, eles não adoecem, não morrem. Né? Tudo com dinheirão, tudo, a boca cheia, o bucho cheio, cheio, tudo cheio. Eu quero saber de Deus e religião, isso é uma porcaria. Aí quando a gente pensa desse jeito, aí o que é que Deus faz? Tudo bem, se vire. Mas se essa pessoa, se esse país, disse, rapaz, a gente fez besteira, aí Deus atende. Deus é tão bom que atende, você acredita? Deus chega junto. É o centrismo, Senhor. Iluminismo, é bom. Esse aí negócio de Deus, isso é coisa de idiota. Tudo bem. Depois não reclame, menino, né? Mas nós não desejamos nenhum mal, tá? Para quem não reconhece Deus, nem respeita. Estou dizendo, aquelas velhinhas rezando, umas idiotinhas, será que é mesmo? Está rezando as velhinhas, em nome de Jesus, meu Deus, pessoa vazio, meu Pai, meu Deus. O erro dos jovens é pensar que resolve tudo com seu lero-lero. Né? Que Deus ilumine nós. Eu vou dizer uma coisa para você, as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos destruídos, né? Deixa o mundo ter sua opinião, não tem problema não. Deixa o mundo ter sua opinião e vamos caminhar rumo ao alvo.
Deuso é tudo. Deus é tudo. Essas loucuras surgem, pastor, nas Europa. E se espalha pelo mundo, né, pastor? Toda vez que surge uma moda nas Europa, lança pelo mundo, aí as próprias Europa sofrem, sabia? O iluminismo mesmo teve uma lapada da pílula, né? Mas eles acham que isso é besteira, então o que pode fazer, né? Às vezes em um lugar que patrocina, eu estava estudando, mas rapaz, coitado daquele lugar. Aquele lugar só vive em bebê, papá, pei. Aí o cara chegou para mim e disse: você sabe que os maiores patrocinadores de INGs contra a igreja, contra qualquer coisa, vem de lá? Eu não sabia não. Eu disse: pois é. Fulanão de tal mora naquela região. E fulanão de tal tem dinheiro que se ele limpar a poupança com nota de 100, não faz nem falta para ele. Se você criar uma ING, salve a mula sem cabeça, ou Saci Pererê, vamos se revoltar contra os... ele patrocina, é só ir lá, mostrar que a ING, e ele patrocina. Daquela região, que está acabada, Tudo tem um fundo espiritual. Tudo. Agora, Deus é tão bom que Deus não obriga ninguém a obedecer a Ele, a crer nele. Você sabia que, você não gosta de crente, não gosta de judeu, não gosta de católico, não tem problema. Deus vai me matar, pastor? Não. Deus vai me adoecer? Não. Deus não vai fazer nada. Esses casos acontecem porque é o seguinte, tem um ditado que diz assim, esse ditado é meu, tá? Queres destruir um tolo? Dê o que ele quer. Mas isso tem base, né? Logo quando surgiu aquele cara que criou o comunismo, eles vão dar o que os nossos inimigos querem. Querem droga? Tome. Querem isso? Tome. Eles vão se destruir. Entendeu? E depois a gente domina o que sobrar. Então, querem destruir um tolo? Dê o que ele quer. O que é que o tolo quer? Que ele quer cachaça, beber. Então tome. Aí ele bebe até morrer de cirrose. Entendeu? Então quer o quê? Eu quero prostituir, quero cabaré. Pois tome. Tome. Quando não tiver nenhuma prata no bolso mais, aí o cara, entendeu? Então assim, eu fiquei pensando, mas rapaz, e os caras lá, os potentes, lá, eles, tudo lá, naquela região. Então, aí, é Deus que está castigando os caras? Não. O mal por si se destrói. Então, assim, não queira que todo mundo tenha sua fé. Pregue Jesus, pregue a sua fé, viva Jesus. Sabe qual é a melhor maneira de você pregar Jesus? É você vivendo e sendo feliz. Com Jesus. Com Jesus, vivendo cada dia. Com Jesus, doce harmonia. Com Jesus, minha alma é bendita. Com Jesus, eu tenho a paz de Deus. Eu também estudei a história de um outro empresário. E esse outro empresário era o empresário da área do sexo, né, da revista e tal. Ele ganhava bilhões, né, e ele queria ajudar a igreja, mas a igreja não queria o dinheiro dele, né? Então ele ia publicamente nos jornais e chamava o pastor, aí dizia uma palavra bem pesada com o pastor. Aí o pastor ia lá, processava ele, arrastava 1 bilhão. Aí quando ele pagava 1 bilhão, na hora que ele estava pagando, ele já dava outra palavra. Aí o pastor de novo, dessa forma, ele conseguiu construir. Você vê como o ser humano é diferente, né? Ele vive daquela área, né? Da área da rapá. Mas ele acreditava em Deus, mas ele queria ajudar a igreja, né? Mas a igreja não queria o dinheiro dele. Aí ele maltratava um pastor, era até da igreja batista. Aí ele dizia, a igreja... pá! Aí o cara já gravava. Ele dizia para o cara gravar mesmo. Aí depois desconfiaram. Ou ele é doido, ou ele queria ajudar o pastor, mas não tinha como ajudar o pastor.
Aí ele fazia isso, o pastor, pá, arrastava 1 milhão, 2 milhões de dólares, 3 milhões, ele pagava. Quando ele pagava, na hora da saída, ele, pá, outra palavra. E isso foi até ele ficar bem velhinho, né? E o ser humano é muito... o cara tinha 1000 mulheres ao lado dele, mas tinha saudade da ex-mulher, que a mulher morreu, né? Ele chorava tanto, né? Mas você vê como o ser humano é. Nós não somos totalmente mal, não somos totalmente bom. Que Deus ilumine o nosso caminho. Agora, Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo mesmo, tá? Não é para falar a palavra bonitinha, gostosinha, TDP, papá. Chega a ser engraçado, né, pastor? O pastor não queria receber o dinheiro da raparigagem. Vai entender? Sim, não, porque o pastor não queria, porque ele era conhecido, ele tinha as grandes casas de prostituição dos Estados Unidos, né, onde só ia rico, cavernas, essas coisas, tinha umas caverninhas lá, a história muito forte dele, mas ele era apaixonado pela mulher dele. Engraçado, né? O dono do cabaré era apaixonado por uma mulher, né? E quando ela morreu, ele desabou. Aí ele queria ajudar a igreja, mas a igreja disse, não, ele não quer esse dinheiro, não. Aí ele chegava e dizia, o pastor é lepelipá. Aí o cara gravando, pronto, aí o pastor 1 milhão. Aí quando ele pagava 1 milhão, o pastor é lapelipô. Aí mais 1 milhão. E disso o pastor ia construindo igreja, tá entendendo? É uma coisa incrível, né? O ser humano é incrível, gente. Às vezes a gente pensa que a pessoa é boa, é ruim, a pessoa pensa que é ruim, é boa. É uma coisa interessante. Eu digo, oxe, nessa brincadeirinha foram quase 200 milhões de dólares que ele pagou para o pastor. Foi a igreja. E entrava no cofre da igreja oficial, né? Era. Eu acho que é só ele pensar, se eu for botar na conta da igreja, alguém vai saber que é meu e não vai querer. Então eu vou, e sabia que o pastor era brabo. Aí o pastor, Jesus, Ave Maria, aí Deus Padre. Aí ele dizia, o pastor é um lepelapá. Aí o pastor, ganha, tome R$1 milhão. Aí, quando pagou. Aí a reportagem disse, você acabou de pagar R$1 milhão. Eu acabei de pagar esse R$1 milhão para o pastor lepelapá. Aí o pastor, mais 2 milhões, 3 milhões. E ele só... Até que um jornalista disse, oxe, está muito estranho isso. Ou ele é doido, ou ele está querendo patrocinar a igreja, mesmo no comércio dele, que é o comércio sexual, ele quer patrocinar a igreja. Isso foi até ele ficar velhinho. Quando ele ficou bem velhinho, ele ficou tão triste, porque a mulher dele... Engraçado, né? O cara, ele podia ter as mulheres mais bonitas da terra. Ele vinha buscar mulher no Brasil, em todo mundo, né? Em todo mundo. O cara escolhia. Tem as caverninhas, tinha os negócios que ele... Era só rico, cantores ricos, tal, gente da prata, né? Mas ele ficava triste, que a mulherzinha dele morreu, que ele amava tanto, né? Olha, eu digo, que história esquisita, né? Mas tá vendo, rapaz, que coisa. Eu acho que esse jornalista tinha razão. Ele queria patrocinar, mas não tinha condição. Então ele falava de propósito, ele sabia, né? O esperto pastor da história foi o pastor e não o homem. Eu não estou dizendo que ele foi esperto, é porque ele queria ajudar. Eu acho que ele gostava do pastor. E o pastor era daquele brabo, né? E aí ele gostava do pastor, mas o pastor era brabo, da igreja batista, pesado, brabo mesmo. E aí, que lá nos Estados Unidos tem muitos tipos de igreja, né? Batista, né? E aí ele chegava nos jornais e lipelapá, pastor, lipelipá. Aí o pastor, opa. Não foi uma vez, duas, nem, foi muitas vezes, mas muita mesmo. E era só de milhões. Ele fazia de propósito, porque ele não recebia o dízimo ou oferta. O pastor lá não recebia dízimo nem oferta do cara, não. Mas como era uma ofensa, aí saía para a igreja não, negócio lá, né, indenização, né? Era um meio dele legalizar o dinheiro para a obra, né, pastor? Tá vendo? É uma forma de pagar o dízimo. Era uma forma de pagar o dízimo. Ele deu milhões para a igreja, milhões, né?
E todo mundo já ficava esperando. Tem até jornalista, olha, acabou de pagar 5 milhões para a igreja. Agora ele acabou de fazer o depósito, está saindo do banco. E ele, esse pastor é um lepelha, pá! Engraçado que era só com um, né? Só com um. Era só com um. Eu estou dizendo a você que Deus é quem sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. A gente não sabe de nada. Né? Deus é quem sabe de tudo. O velho raparigueiro acabou sendo, sem querer, ajudando. Eu acho que ele foi querendo. Eu acho, né? Para o pastor era um dinheiro sujo, né? Mas no momento que havia o juiz, né, que dizia que a igreja merecia uma recompensa, então já não era mais sujo para o pastor, entendeu como é a coisa? E era isso que eu acho que ele pensava: se eu for dar dinheiro ao pastor, que eu gosto desse pastor, ele não vai querer, então eu vou por outro lado, né? Eu acho que valeu a intenção dele ajudar, né? Depois aí esse negócio virou moda, né? Hoje ninguém nem liga mais. Lá os crentes americanos compram até revista para os filhos, quando era na época, né? Hoje é tudo na internet, né? Ele fez uma manobra para legalizar o dinheiro dele para dar para Deus. Tá entendendo? Se ele chegasse, ó, igreja, eu vou dar 1 bilhão de reais para você, a igreja não queria, não. Porque a igreja sabia que era, né, dos parquezinhos sexuais dele, né? Mas aí ele disse, não, falando, o juiz dando, tá. Aí ele fez isso de propósito. Eu tenho certeza. Mas aquele negócio, nada está comprovado, né? Eu estou precisando receber umas ofensas dessas, de milhões de dólares. Querem espíndola? Que maravilha, que comentário. Então, a vida é bonita e é bonita, né? A vida é bonita, é bonita. E a vida tem essas coisas, né?